Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Bianca, faço parte aí do 6º semestre do curso de administração e eu vou estar falando um pouquinho hoje sobre a disciplina de estratégia competitiva e corporativa, do qual nos foi proposto aí a elaboração, criação ou adequação de uma empresa, né, de um determinado produto, para analisar uma maneira estratégica de ser posicionado no mercado. Então, eu vou iniciar meu trabalho aqui falando um pouquinho sobre a introdução, sobre o que eu vou apresentar. O meu projeto, ele é uma empresa fictícia no setor de tecnologia assistiva, focada aí na produção de uma prancheta magnética iluminada, desenvolvida aí principalmente para auxiliar crianças autistas no processo de alfabetização, bem como a escrita. O projeto surgiu aí, então, de uma experiência que eu tive como mãe de autista. O meu esposo, ele se formou no curso de engenharia elétrica, do qual, na época, foi proposto um trabalho para ele também sobre inclusão social, e aí ele desenvolveu essa prancheta. E aí, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu gosto de elaborar sempre um pouco essa parte empresarial com esse projeto, porque é um projeto do qual eu acredito e gosto de fazer parte, né? E aí, a gente tá trabalhando um pouquinho com isso. Então, o que o trabalho sugeriu? Oferecer uma solução aí competitiva, e a gente teria que abordar sobre isso. Um ponto importante aí é que há uma crescente demanda muito grande aí de soluções inclusivas na área da educação, bem como a terapia em si. Acredito que nesses anos que estão passando, as pessoas estão abrindo um pouco mais o olhar, né, para essa questão da criança especial, autista, síndrome de Down, e olhando aí de uma maneira mais amorosa, talvez, digamos assim, e bem mais assistida. Então, meu projeto, ele visa isso, pegar essa população que está crescendo. De acordo com o censo, entre 2023 e 2024, houve um aumento de 44,4% de crianças com TEA na educação básica, ou seja, crianças já matriculadas, né? De acordo com um censo escolar. Ou seja, entre 630 mil alunos, esse número ele passou para 920. Então, a empresa que eu denominei como Luz do Traço, ela surgiu aí como uma resposta inovadora para essa realidade, oferecendo aí essas pranchetas que facilitariam aí a parte escrita e a comunicação das crianças autistas. Então, vamos um pouquinho lá, já falei um pouquinho sobre a empresa, já falei um pouquinho sobre mim. Um ponto chave e importante, eu acredito, para o trabalho é a gente entender que nem toda criança com TEA é igual. Ou seja, algumas crianças com TEA têm uma percepção sensorial um pouco diferente e elas requerem abordagens um pouco mais personalizadas e até mesmo estímulos mais específicos para poder conseguir estar se desenvolvendo. Então, a frustração, a ansiedade, e até mesmo tudo que decorre aí do processo de escrita gera um pouco de um ciclo negativo, vamos dizer assim, nessas crianças, elas impactam diretamente na autoestima. Então, esse prazer por aprendizado foi uma realidade do qual motivou essa criação dessa empresa, para que a gente consiga, de uma maneira inclusiva, trazer um pouco da realidade típica de uma criança, né? Então, o nosso mercado-alvo atualmente seria escolas, terapeutas e até mesmo os pais e cuidadores de criança com necessidades especiais, mais especificamente as crianças com TEA. E tem uma demanda muito grande, conforme já mencionado, e a empresa, ela é mais do que uma ferramenta educativa, ela é uma ponte aí entre a dificuldade e o potencial que a criança pode atingir. Então, eu acredito que seja uma empresa inovadora, uma empresa diferente, uma empresa com olhar inclusivo, uma empresa que tenha aí uma oportunidade muito grande de mercado, sabendo, claro, de uma maneira correta, explorar. Então, vamos lá. A Luz do Traço, conforme já falei, ela atua aí na parte de tecnologia assistiva para a área da educação, com foco em soluções inovadoras para crianças com necessidades especiais. O objetivo aí é transformar o aprendizado criando esse produto inovador. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos. A gente criou 3 produtos. Um deles já existe, né? Que seria a prancheta. Ela é uma prancheta de madeira. Por baixo ela tem uma placa luminosa com fios de LED que acendem. E aí a criança
No caso, colocaria o papel por cima, quando a luz acenderia, a criança, através da luz, ela conseguiria aí fazer os números e letras. Então, é uma proposta muito interessante, é um produto único, né? E aí, o segundo produto seria a mesma prancheta, só que com microfone para auxiliar, né, a audição com a escrita. E o terceiro produto seria um aplicativo. Esse aplicativo também teria a possibilidade de conectar aí na prancheta, mas ele por si só também poderia ser criado. Vou falar um pouquinho sobre o aplicativo, porque já existe atualmente, não só aqui, mas ele é dos Estados Unidos, ele já trabalha com o método CA. CA é a comunicação alternativa, é uma placa que também tem de forma online ou pelo celular aplicativo, e ela aborda diretamente essas crianças que não conseguem falar. Então, é uma plaquinha onde tem alguns bonequinhos, tem algumas coisas, tipo, vamos supor, um bonequinho apontando seria o eu, e aí alguma coisa especificada por quero, porque quando a criança é não verbal, daí ela conseguiria falar, tipo, eu quero tal coisa, eu quero alguma coisa. E aí, então, já é uma coisa utilizada, já é real, algumas crianças já andam com essa prancheta. Na prancheta é tipo um tablet já no pescoço para que consigam se comunicar de uma forma efetiva. Então, eu acredito que o aplicativo, por si só, ele já venderia bastante. Vou falar um pouquinho também da missão Visão Valores. A missão seria desenvolver soluções tecnológicas acessíveis e acolhedoras que contribuam aí para o desenvolvimento da escrita e da comunicação de crianças com necessidades especiais, promovendo aí, então, a inclusão e a autonomia. A visão seria ser um referencial nacional em tecnologia assistiva na área de educação até 2030, impactando positivamente na vida de milhares de educadores. E os valores seriam inclusão, respeito à individualidade, inovação com propósito, empatia, comprometimento, educação e qualidade de responsabilidade social. Então, a gente já falou um pouquinho da empresa, já falou um pouquinho dos produtos que a gente tem. Vou falar um pouquinho agora sobre as análises de mercado, começando aí, então, com a Avril. A Avril, ela é denominada por valor, raridade, imitabilidade e organização. Essa análise, ela permite aí os recursos chaves da empresa. Então, eu fiz uma tabelinha onde está denominando o quão rara ou quão é possível imitar. Lembrando que o valor, nesse caso, ele entra como uma oportunidade de mercado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o valor. A prancheta, iluminada só por si só, ela tem um alto valor aí para crianças com autismo, pois ela oferece uma solução inovadora no processo de alfabetização e comunicação, utilizando aí uma tecnologia adaptada às necessidades especiais, sensoriais e cognitivas dos indivíduos. Então, a oportunidade de mercado é exatamente como uma solução inovadora aí para crianças com autismo e também um aumento de demanda aí por parte de tecnologias educativas personalizadas. Então, conforme a gente vai avançando, a gente sabe que o número de crianças autistas tem aumentado, logo eles precisam de uma ferramenta quanto mais eficaz para trabalhar em escolas, terapias, melhor. Raridade. O produto ele é único. Então, ele é raro, não existem aí soluções semelhantes no mercado, a não ser a placa CAA, que tem a função de autista não verbal, para poder se comunicar, e a prancheta é mais a parte de desenvolvimento da escrita, né? Então, ele é um produto raro, e justamente com essa interação iluminada aí, é um diferencial. Imitabilidade. Embora o produto tenha um design específico e funcional, a ideia das luzes de LED e características magnéticas é possível imitação. Só que a combinação da parte com o sensorial, ela pode ser um pouquinho mais de replicar. Lembrando que, por eu ser mãe atípica, eu busco ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre a área, né? Não fico estagnada, busco sempre me aperfeiçoar, justamente para conseguir aí trazer o mínimo de conforto possível para o meu filho, o máximo de conforto possível para o meu filho. E organização. A empresa está bem estruturada para explorar o mercado com uma equipe comprometida com a inovação e inclusão. E o foco da Luz do Traço é na pesquisa e desenvolvimento contínuo, conforme já falado. Então, já mostramos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os pós e os contras, né? De acordo com os produtos que eu apresentei antes de passar para a próxima análise. Um dos pós e dos contras seria a sensibilidade, porque a gente sabe que existem crianças com TEA que têm um pouco de sensibilidade sonora, auditiva e também visual. Então,
teríamos que optar aí por fazer luzes quentes, frias, dependendo de acordo com como a criança permite. Isso também é um diferencial, pensar em cada criança como um diferente, não como um todo, não estipulando aí que tem que ser assim, que a criança que não se adapta não. Então, a gente trabalharia essa parte, né? Porque, de acordo com os estudos, eles mostram que 40% de crianças autistas, elas são sensíveis a som. Então, a prancheta com som, talvez ela seria um pouco mais dificultosa para esse público, né? Falei um pouquinho sobre o CAA, que é exatamente a comunicação alternativa e aumentativa, que é a placa para aumentar. É uma pesquisa, foi feita, o American Speech Language Association, né? Association. Mais de 200 mil crianças nos Estados Unidos, elas já usam algum tipo de CAA. E no Brasil, esse número tem crescido, pois é uma medida aí que os educadores e terapeutas estão adotando como uma ferramenta digital. Então, eu vou falar por experiência própria. O meu filho, ele iniciou a terapia quando ele tinha 1 ano e 6 meses. Atualmente, ele tem 5 anos. E ano passado, no final do ano, para começo do ano de 2025, ele foi diagnosticado como autista não verbal. E só que a gente não desistiu e a fono dele falou que iria introduzir aí o CAA no plano terapêutico dele. A princípio eu senti um pouco de medo, um pouco de receio. Acredito que seja algo que muitas mães têm, pensando que com esse suporte a criança então ela não vai conseguir desenvolver a fala. Porém é um mito. Meu filho, ele passou de não verbal para verbal, parcialmente, porque ele ainda não comunica como a gente tá fazendo aqui, mas ele já pede, ele já solicita com palavras. Então eu acredito no método, é um método, eu posso comprovadamente falar por experiência que ele é eficaz. É claro que cada criança reage de um jeito, mas comigo deu super certo, então por isso que eu acredito tanto nesse aplicativo. Falar um pouquinho agora sobre a análise SWOT. A análise SWOT, ela visa aí, analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças que a empresa tem. É a ferramenta da qual eu vou trabalhar, porque é uma ferramenta que eu gosto. Nesse projeto, eu vou falar das 3, mas essa é a que eu mais gosto, porque eu acredito que como a SWOT, ela permite um olhar externo e interno, ela consiga de uma maneira eficaz, com mais propriedade, falar sobre o que a empresa consegue explorar no mercado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre... Eu fiz também uma tabela sobre a SWOT, que seria, né, como força, produto inovador, exclusivo, projeto com base em experiência real, solução que muda vidas, tecnologia assistiva e alta demanda. A fraqueza seria o alto custo de produção, marca nova e desconhecida, dependência de vendas online, contando aí com logística e marketing, e baixo volume inicial de produção. E a oportunidade seria crescimento de pauta de inclusão nas escolas, políticas públicas de acessibilidade, possibilidade de parceria com escolas, tendência de digitalização. E as ameaças seriam concorrência de produtos similares, crises econômicas afetando aí o poder de compra das famílias, falta de incentivo para empresas com foco social e barreiras burocráticas para inserção em programas públicos, né? A análise SWOT, quando montada, ela é crucial aí para avaliar as forças e as fraquezas de uma empresa, bem como de identificar todas as oportunidades e ameaças do mercado. Então, ela revela, no estudo que eu fiz, que nós estamos inseridos aí num mercado com uma grande demanda de produtos inclusivos, só que a gente tem alguns desafios, principalmente com custo de produção e concorrência com produtos mais acessíveis. Abordei um pouquinho sobre como superar cada desafio. Claro que é um estudo, é uma análise, então não é comprovadamente que daria certo, só que vamos, por exemplo, falar um pouco sobre uma ameaça. Concorrência de produtos similares. Por mais que existam, depois se a gente criar o produto, nós podemos com propriedade, até por uso mesmo pessoal, mitigar essa ameaça, pois a gente vai ter comprovadamente. Então, quem gosta da marca, do olhar externo, ela vai confiar no seu produto. Automaticamente, a gente consegue mitigar um pouquinho. A falta de incentivo para empresas com foco social, teríamos que buscar parcerias aí governamentais ou até mesmo municipais, né, com o próprio município onde a gente está inserido, para poder mitigar um pouco dessa ameaça. Claro que tem as burocracias, né, mas aí teria que ser feito um estudo para isso. As fraquezas a gente consegue mitigar, por exemplo, marca nova e desconhecida, fidelizando clientes, mostrando aí o poder que o produto tem.
Então, é uma maneira de mitigar essa fraqueza. Baixo volume inicial de produção, toda empresa que está iniciando, ela tem isso, né? A gente não pode produzir mais do que a gente consegue vender. Então, conforme for conhecendo, o pessoal for explorando, for conhecendo, eu acredito que essa seja uma fraqueza que seja mais fácil de eliminar. Vou falar um pouquinho agora sobre a matriz BCG. A matriz BCG, ela é uma tabela também, da qual ela classifica o seu produto e a justificativa dele. Então, temos 3 produtos, prancheta Alumiar com microfone e o aplicativo. Colocamos aí, então, a Lumiar como estrela, pois é um produto totalmente inovador, com uma alta demanda crescente no mercado, só que existe muito investimento em marketing. Colocaria ela como uma interrogação, mas por saber que o CA dá tão certo, acredito que seja realmente um diferencial aí e consiga realmente ser uma estrela. A interrogação se dá justamente pela dificuldade que a criança tem, então, com a parte sensorial, nesse caso específico do som. Então, ela entra como uma interrogação, porque é um produto novo, promissor, só que a gente tem um volume incerto aí de crianças que aceitariam esse tipo de coligação de som. E o aplicativo seria a nossa vaca leiteira, porque é um produto digital de baixíssima manutenção, com custo também baixo e uma boa margem, justamente porque a gente já sabe que existem aplicativos hoje. Então, serve aí para fidelizar clientes e sempre tá gerando uma receita contínua. Vamos falar um pouquinho aqui sobre qual é a estratégia que a gente, usou. A gente escolheu a mais adequada, a SWOT, conforme eu já mencionei, justamente porque é uma ferramenta que permite uma avaliação ampla do olhar externo quanto interno e é essencial para que uma empresa em fase de desenvolvimento ou com produto inovador voltado para o público com necessidades especiais. Diferente da matriz BCG, porque ela é mais apropriada para empresas com portfólio mais amplo e talvez consolidado de produtos, ou até mesmo da análise VRIL, que se concentra aí exclusivamente em recursos internos. A análise SWOT, então, ela oferece aí uma base mais prática e equilibrada para traçar uma estratégia que envolve tanto a estrutura com a empresa quanto os fatores de mercado. Aí coloquei aqui como forças, porque ela possui um produto inovador com apelo social, educacional e significativo. Além disso, minha história, agrega aí um valor emocional para a marca, o que a gente acredita que fortaleceria a identidade do projeto e o propósito. A estratégia, a empresa pode usar essa vantagem para se posicionar como referência em tecnologia assistiva inclusiva, destacando aí então seu compromisso com a educação especial, podemos também estabelecer parceria com escolas, profissionais de saúde, clínicas terapêuticas, instituições educacionais, ampliando então a legitimidade do produto. A fraqueza, as principais fragilidades são o reconhecimento limitado da marca e a necessidade de investimento e divulgação. Para superar esse desafio, a gente precisaria buscar apoio, talvez por editais públicos, promovendo convênios com universidades, impacto social, isso tudo voltado aí para o marketing digital, sempre focando nos pais, educadores e terapeutas, a fim que a gente alcance aí o potencial da marca. Oportunidades, o aumento da conscientização sobre autismo e a inclusão escolar, aliando aí as legislações que favorecem práticas pedagógicas adaptadas, representa aí uma oportunidade importante. Há também um espaço para uma expansão em um mercado pouco explorado, principalmente quando a gente fala de crianças no desenvolvimento com TEA. Ameaças, a presença de um produto genérico com menor custo, resistência a instituições, novas tecnologias e possibilidade de mudanças públicas representam esses riscos, Então, para mitigar essa ameaça, a gente precisaria investir na validação científica, eficácia comprovada do produto, por meio de parceria com o centro de pesquisa e profissional especializado. Isso fortaleceria não só a credibilidade, mas aumentando aí a capacidade de inserção em ambientes institucionais, como escola pública e clínicas públicas também. Então, a análise SWOT ela nos permite identificar com clareza os seus diferenciais, lacunas e dinâmicas do ambiente externo. E com base nessa ferramenta, a empresa pode adotar, então, estratégias de crescimento sustentável, fortalecendo a imagem institucional e ocupando um espaço relevante aí no mercado de tecnologia assistiva. Eu coloquei também, não foi necessário, mas eu fiz também um fluxo de caixa. Para quem entenda, esse aqui é um cálculo sobre
o custo do produto. O custo ele ficou em R$580, sendo eles mão direta, materiais diretos, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, custo operacional, marketing, propaganda, custo de vendas, impostos e taxas, sendo eles ICMS, PIS, COFINS e ICSS. E também o licenciamento e certificação do produto. Então, calculado, esse valor deu R$580 por unidade. Fizemos o cálculo do markup. O markup ele serve para definir, então, o quanto a empresa quer de lucro. Nesse caso, a gente estipulou um lucro aí de 30%, conforme a tabela. Porém, com 30%, o valor do markup seria 754. Então, a gente teve que colocar o preço do produto a R$1.000. Por quê? Porque só 754 a empresa entraria em déficit. Por isso, a gente fez esse acréscimo aí para cobrir todas essas despesas fixas. Então, chegamos no preço de venda de R$1.000, sendo 30 de markup e o acréscimo para cobrir as despesas. Fizemos, então, uma projeção mensal com uma meta aí de 100 vendas por mês. Claro que se a gente tem um público aí de 900 mil crianças, espera-se que seja mais, só que no começo eu coloquei 100 unidades. E aí, com 100 unidades, a gente chegou, então, aí numa rentabilidade de R$100.000. E aí, quando a gente deduz todas as despesas, o valor que sobra entre lucro bruto seria 42.500. Então, essa ficou a tabela da projeção mensal. Fiz uma projeção anual também, não tenho aqui, mas fiz uma projeção anual com bases nos meses de alta e baixa. Eu limitei um pouco essa venda, mas eu acredito que seria o diferencial, assim, no começo, não colocar os pés pelas mãos. Então, ficaria mais ou menos assim, teria um déficit nos meses de fevereiro, maio e julho. São os meses que as crianças geralmente entram em férias, e os meses de alta sendo eles agosto, outubro, novembro e dezembro, justamente os meses que as crianças voltam para a escola, e dezembro por ser final de ano. Não é um produto sazonal, ele é um produto de venda contínua, mas a gente tem que olhar os meses de baixa justamente nesses final de aula e retorno de aula, porque é quando os pais e educadores têm aí o maior gasto com o retorno das aulas, com material e tudo mais. Então, essa projeção, ela nos permite mostrar. Esse gráfico, ele foi feito com base em pesquisas públicas que são divulgadas aí de acordo com consenso de alunos que retornam para aula mais tarde e tudo mais. Então, a gente fez tudo com base em pesquisa. Fiz também o balanço patrimonial do primeiro mês, que exatamente daria o valor lá, que a gente já conversou sobre isso, todo o capital social e tudo mais. E é isso. Também fizemos uma DRE, da qual não tenho para mostrar agora. O fluxo de caixa ele nos permite entender que, ainda que vendamos aí 100 unidades, a empresa ela consegue ser consolidada no mercado. Então, permite aí viabilizar realmente, de fato, a entrada dela no mercado. 100 unidades, a gente pode considerar um número baixo, levando em consideração o quanto de crianças nós temos no Brasil. Então, e não vamos focar só no Brasil. A gente também tem a possibilidade aí, então, de fazer uma exportação e afins, né? Vou falar um pouquinho, só para finalizar. Durante o desenvolvimento desse trabalho, há diversos aspectos aí do planejamento estratégico e financeiro abordados para poder avaliar a viabilidade e os potenciais desafios do negócio. A análise VRIO, ela revelou que a Luizotraço possui um diferencial competitivo sólido, com um produto inovador e uma proposta de valor única. A análise SWOT identificou as forças como inovação tecnológica e propósito social da empresa, mas também evidenciou algumas fraquezas, como toda empresa possui, né? A dependência só de um único produto e a equipe sendo pequena. Além de ameaças relacionadas à concorrência, dependência de tecnologia, porém, a oportunidade de crescimento é evidente, com uma expansão de portfólio e principalmente com parcerias de ensino, com instituições de ensino, podendo aí sempre ser exploradas para poder mitigar esse risco. Então, no que tange a parte financeira da empresa, a gente elaborou todo esse fluxo que eu acabei de mostrar, levando em consideração a venda de 100 unidades, conforme já mencionado, e a margem de lucro de 30%. E a análise pôde indicar que uma gestão eficiente de custos e recursos aumentou aí gradual, e o aumento gradual na produção
tem um potencial de rentabilidade sustentável a longo prazo. Então, a estratégia de redução de equipe, porque no primeiro momento eu tinha pensado em um gerente de vendas, em um gerente de marketing e um gerente operacional. Só que aí, então, não teria espaço para um prolabore. Então, o que nós pensamos para mitigar esses riscos? O mesmo gerente administrativo, ele coordenar a parte de marketing, né, de comunicação, e a parte administrativa da empresa, para poder otimizar, então, esse custo com o pessoal. Mas é claro que é sempre importante monitorar a carga de trabalho para garantir que a empresa consiga não só um nível alto, mas também não comprometer a qualidade do produto. Claro que a luz do traço, a empresa, ela dependerá então de uma execução sólida e de monitoramento contínuo. Vou falar agora um pouquinho sobre o porquê eu acredito no produto. Eu acredito no produto justamente porque eu vivo isso, por ser mãe atípica, eu acredito que realmente falta um pouco de apoio, tanto governamental quanto até mesmo na educação sobre algumas crianças. O meu filho, ele tem dificuldade também, então eu acredito que esse produto em específico, se lançado da forma correta, monitorado, uma empresa, eu acredito que tem muito potencial. Pois quando você percebe o potencial que a criança ela consegue alcançar com essas ferramentas digitais, com as ferramentas que têm aparecido aí no mercado, você consegue entender que você não precisa de muito para trazer um mínimo de conforto para uma família. Então, eu acredito no produto, eu acredito no projeto, eu acredito na causa, eu apoio, eu sou uma apoiadora assídua da causa, eu leio bastante, eu estudo e eu tento o máximo possível aí conseguir trazer o conforto. Meu trabalho é esse. Eu agradeço, então, a atenção até aqui. Desculpa se eu tive que ficar olhando um pouco pro lado, porque eu tô no meu local de trabalho e eu tenho que olhar as câmeras. Mas eu agradeço também a oportunidade de poder ter abordado aí, ter explorado e de ter mostrado um pouquinho aí o meu conhecimento do produto do qual eu acredito. Muito obrigada mais uma vez e boa noite.